A pergunta, ó, é uma só. Você tem 130 mil reais na conta bancária aí e quer um carro compacto novo, inédito, novidade para chamar de seu. A gente tem, ó, Fiat Pulse ou Honda City Hatchback. Qual deles é mais diferentão? Qual deles entrega mais conteúdo? Qual é mais seguro? E principalmente, qual deles anda mais? Bora descobrir nesse comparativo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jornal do Carro. Eu sou Eugênio Augusto Brito e que momento para estar vivo, que 2022, hein? Que mundo esse que a gente pode comparar um modelo da Fiat com o modelo da Honda. A Fiat já está no mercado há 50 anos, 5 décadas aí, já foi líder de vendas no geral, já teve carro mais vendido, só que ela levou 45 anos para ter um SUV, e que no caso foi uma picape, né? A picape Toro que colocou ela ali, mostrando que também sabe fazer carros refinados. E aí há 6 meses ela finalmente trouxe um SUV mesmo, um SUVinho que na verdade é um crossover, né? Esse cara aqui, ó, é o Pulse para tomar aí conta, para lutar pelo segmento mais disputado do mercado, que substitui hatchback, que substitui até sedã compacto também, por um carro de uma modinha, um modismo que todo mundo quer. Agora a questão do Pulse é saber se ele vai realmente entregar isso ao longo de 2022, se ele vai ser realmente bem vendido, porque apesar de ter essa carona aqui invocada, quando você olha ele mais ou menos aqui de lado, principalmente lá na traseira, fica muito claro que ele é um Argo mais altinho. A Honda também está no Brasil há 50 anos, mas ela ficou muito tempo dedicada a fazer motos. A fabricação de carros só veio mesmo em 97 e com carros do segmento médio. E ela ficou numa briga ali muito pessoal com a arquirrival Toyota, né? As duas brigavam ali para convencer o consumidor de qual faz o carro mais durável, o carro para você ter mais confiabilidade ao longo do tempo. Mas ela também se deu muito bem no segmento de SUVs. Tanto é que lançou o HR-V e destronou de cara o EcoSport. Aliás, quem lembra do EcoSport, hein? Pois é, agora, em termos de hatchback de carro urbano, a Honda nunca foi muito forte no Brasil, não. Ou será que foi, hein? Ela teve, até o ano passado, o Fit, e o Fit no mundo inteiro é um hatchback, ele concorre ali, ó, de igual para igual, com Fiesta, com Polo, mas aqui no Brasil o Fit é tratado como monovolume, e sempre competiu com o Spin, com Livina, lembra da Livina? Pois é, mas foi um carro também de muita confiabilidade e que quem tem não abre mão. Só que agora, a partir de 2022, ó, a missão passa para esse cara aqui, é o City Hatchback. É a primeira vez que o City tem essa configuração e é a primeira vez que a gente tem 2 volumes de fato aqui para o país também, com essa característica até mais esportiva, mais jovem. Agora, a gente já vê de cara aqui, e eu tô falando dessa frente aqui, ó, bem bicuda, que o City parece um pouco mais de tiozão, será, né? Não é tão invocado assim, apesar de estar bem interessante. E uma coisa que eu vou deixar você esperto é que o próprio pessoal da Honda me avisou disso aqui, ó. Fica ligado nessa barbatana aqui. Ela é muito baixa e muito pronunciada. E lembra lá do Fit, que o para-choque traseiro te dava confusão na hora de estacionar e às vezes você batia? Isso pode acontecer aqui também, você pode ralar essa peça aqui à toa. Então fique esperto. Vamos falar agora de porte nesse segundo bloco, falar de tamanho. E o City, como eu falei, a proporção dianteira dele aqui lembra muito um Accord de tamanho P, um Accord pequeno, né? Tá meio esquisito para um carro compacto, mas a lateral dele aqui e a traseira são bem interessantes. A Honda acertou muito nesse design aqui, nessa proposta, apesar das rodas pequenas. As rodas poderiam ser maiores, são de 16 polegadas e talvez 17, casasse melhor com essa carroceria aqui. E falando em carroceria e falando no City, ele é praticamente isso aqui, ó, uma régua 25 centímetros mais ou menos menor que o City Sedan. Pois é, só que ainda assim ele é 20 centímetros, ou seja, isso aqui maior que o Pulse. São 4,34 m de para-choque a para-choque e no entre-eixos aqui são 2,60 m. E com isso, apesar dele não ser muito alto, a traseira aqui principalmente ser baixinha, ele tem bastante espaço aqui dentro para até 5 adultos e isso realmente é interessante. Agora um ponto que não é muito legal tá aqui na traseira, e não é o visual não, esse visual aqui ficou muito interessante. Já é um dos carros, um dos hatchbacks mais bonitos do mercado de cara, já dá pra dizer isso. Só que quando você abre a tampa aqui, ó, se lá dentro o espaço é muito bom para até 5 adultos, a Honda teve que fazer esse malabarismo aqui e deixou o porta-malas muito pequeno. São 268 litros. Lembra ali da época de Gol? Então é mais ou menos isso, só que isso fica estranho, é pouco para o carro desse porte aqui, apesar, ó, do bom acabamento aqui do porta-malas. Mas tem um porém.
Lembra do Magic Seat, aquele sistema de configuração dos bancos lá do Honda Fit? Então, ele está aqui também. Você pode configurar os bancos de uma forma diferente, os bancos traseiros e também o do carona lá na frente, e com isso ele pode levar até 1.680 litros de carga. É uma carga aí maior do que podia lá no Fit. Ou você pode transformar dois dos bancos e transformar numa cama a bordo, por que não? Aqui no Pulse, ó, vou começar ao contrário pela traseira já, que também é bem interessante, lembra inclusive carros da Alfa Romeo. Fiat pegou essa lição caseira aí. E falando aqui do porta-malas, a abertura ó, é aqui embaixo, não é ali em cima não, onde poderia ser. Aqui fica a câmera. E aí sim, ó, 370 litros, não é o maior porta-malas do mundo, mas né, dá um banho ali no porta-malas do City. E até a boca aqui é um pouquinho mais larga, um pouquinho mais interessante de você acessar. Agora, falando de tamanho, como eu já mostrei lá, né, com essa régua aqui, o Pulse realmente não é tão grande não, aliás é pequeno. De ponta a ponta aqui, de para-choque a para-choque, são menos de 4,10 metros. E aí você tem o mesmo entre-eixos do Argo. Olha o Argo aí de novo, 2,53. E aí são 7 centímetros a menos lá para o City. E você sente isso lá dentro, o espaço aqui dentro, ó, só para 4 adultos. Um quinto adulto aqui, nem pensar. Ou então você transporta crianças, né? Olha aí, terceiro bloco, hora de falar de equipamentos. Estou aqui a bordo do Pulse e a situação é bem curiosa. Aliás, para falar nisso eu vou me livrar daquela minha régua lá, já não precisa mais. Também vou me livrar da chave, porque a chave aqui é presencial, você tem o botão de partida e muita coisa aqui veio da Toro. E é isso, ao longo do tempo a Fiat foi uma marca que ficou muito marcada por fazer carros muito simplórios, mas desde a Toro ela mostrou que sabe fazer bons acabamentos e que se antecipa muito rápido, ela toma muito rápido as tendências do mercado. A Fiat já é muito boa nisso e já tem uns 5, 6 anos. Então a gente tem aqui ó, o painel totalmente digital da Toro. A gente tem esse volante aqui que também é da Toro, inclusive com a tecla Sport. A gente tem essa tela central aqui de 10 polegadas, sensível ao toque, tem Android Auto, tem Apple CarPlay e os dois são sem fio, então posso me livrar disso aqui também. Você tem a bandejinha aqui para carregar o celular por indução, porque o equipamento é sem fio, então é só largar o celular ali, ele já começa a carregar. E a gente tem aqui também até um bom nível de texturas. Tem umas 3 ou 4 texturas diferentes aqui no apoio de braço, o couro é suavezinho, mas aí você cai naquele, esbarra na verdade, naquele ponto da Fiat também, que é o finalzinho ali, o acabamento final, aquela coisinha a mais, que não faz o carro ser tão refinado assim. E do que eu tô falando? Olha só, você abre os cotovelos aqui, ó, e o carro é apertado ainda, você vai ficar batendo contra a porta aqui também. O carro também é muito escuro, tem essa noção de esportividade, mas se você passar muito tempo no trânsito, seja na cidade, no engarrafamento ou mesmo na estrada, em viagens longas, isso acaba cansando o motorista também, não é tão arejado assim. E a gente tem alguns incômodos, né? Esse porta-luvas aqui, ó, com a tampa desalinhada, isso aqui incomoda, não sei se porque eu sou cri-cri, tenho toque, será? Não sei, mas me incomoda. E além disso, ao longo da cabine aqui você vai achar vários desníveis também e até alguns fios aparentes. Eu fui colocar a cadeirinha nos ganchos Isofix e eu tive que jogar o cinto de segurança mais para lá, porque eles estão quase na mesma posição. E nisso achando os cabos do sensor que diz justamente se o cinto está afivelado ou não, que é uma das medidas de segurança aqui do Pulse. Então são esses cuidados finais aí que ainda fazem da Fiat uma escolha meio complicada quando você está pagando quase 130 mil reais. Agora, em termos de segurança, o Pulse é um carro bem interessante até. 4 airbags de série, controle de tração, de estabilidade. Lembra do Locker? Ele está aqui também com um nome diferente, até se mistura com o próprio controle de tração, e ele percebe se uma das rodas ali deslizou e usa os próprios freios para realinhar isso aí, como se fosse uma espécie de bloqueio de diferencial, só que eletrônico. Além disso, é o primeiro carro, por assim dizer, mais popular da Fiat que usa a conexão com internet 4G. Então você tem lá no 500Z elétrico, na Toro, e agora aqui no Pulse, uma central conectada. E com isso você tem o sistema de monitoramento iSOS, tem a conexão com o seu smartphone para algumas funções remotas também, e você tem o GPS da TomTom que te dá alertas de trânsito em tempo real. Já estou aqui a bordo do City Hatchback e tudo que eu falei no vídeo sobre o City Sedan vale aqui para o hatchback.
ou quase tudo. Lá a gente tem a opção de couro cinza, um couro colorido. Aqui não, aqui é só couro preto, mas o resto é tudo ali, ó. A gente tem um monte de plástico duro, é bem durango, aliás, aqui a bordo do City, mas é tudo muito bem feitinho. Você não vai ter nada desalinhado, nada fora de padrão, não vai achar fio ou parafuso nenhum. É um padrão ali de refino, de acabamento final maior do que na Fiat. Você tem exatamente essa impressão de que a cabine é mais arejada. E não é só impressão não, ó. Se eu erguer aqui os cotovelos, ó, não vou encostar na porta, não vou ficar ralando em nada aqui. E isso, mais uma vez, no trânsito carregado por muito tempo ou em viagens longas, faz uma diferença enorme para o motorista. E outra coisa que faz diferença aqui para os passageiros todos é esse tipo de banco aqui também. É um banco da Honda que é mais ergonômico, mais confortável. Você se sente realmente mais bem abrigado e, mais uma vez, em longas viagens, a diferença é gritante. A gente tem também alguns pontos interessantes, como o volante. É o volante que vem lá do Accord, é multifuncional e tem as funções semi-autônomas todas aqui à mão, na sua mão direita, aliás, nessas teclas aqui. Você tem também aqui a tela central sensível ao toque, assim como um painel que tem o lado esquerdo inteiro digital também, com um monte de informação legal. Agora, nesse ponto, não é tão ajeitado, não é tão azeitado, tão certinho quanto lá no Fiat Pulse. Por que eu falo isso? Porque o sistema Android Auto e Apple CarPlay aqui, ele é meio lento e engasga bastante. Você também não tem o sistema sem fio para carregar o celular, apesar do Apple CarPlay e do Android Auto ser sim sem fio, então fica uma coisa meio esquisita, né? Você não tem que usar o cabo para o telefone, mas também não vai ter onde carregar, vai ter que plugar de qualquer jeito. E além disso, a gente tem, como eu falei, o sistema semi-autônomo, tem até o comando de cruzeiro adaptativo, mas ele é mais ou menos, ele é capado. Abaixo ali de 30 km por hora, assim como no sedã, ele para de detectar o trânsito. Então se você estiver bem distraído mesmo, vai bater o carro. Como é que faz, Honda? Tem que acertar isso aqui, ou é ou não é. E outra coisa que é esquisita é o sensor de ponto cego, que não é um sensor. Sensores são ótimos, te avisam no retrovisor. Aqui não, aqui é uma câmera. Eu dou seta aqui para o lado direito e ele mostra a imagem aqui na tela central. Só que essa imagem eu já falei e vou falar de novo. Ela é feia, ela é esquisita e só funciona para o lado direito. Se eu der seta para o lado esquerdo, não acontece nada. E a gente sabe que ponto cego acontece dos dois lados. E acontece principalmente quando você não está pensando em virar. Acontece ali quando uma moto invade, quando um caminhão vem mais rápido, um carro sai do nada. E se você não estiver dando seta, você não vai saber. Então esse sistema aqui acaba não adiantando de nada. Agora, de série, o City tem sempre 6 airbags, são 2 a mais do que no Pulse topo de gama lá. E a gente tem também o sistema Isofix ali nos bancos de trás, que é facílimo de usar. Você já vê a conexão de longe, os ganchos, e é só encaixar sua cadeirinha sem dificuldade nenhuma. Fora isso também, controle de tração, de estabilidade, tem um controle de tração e estabilidade que atua em curvas, o torque vetorial, que é bem interessante para essa pegada mais dinâmica e que o hatch tem sim. Olha aí, quarto bloco, hora de falar como os carros andam. Eu vou começar aqui pelo Fiat Pulse. Como eu já falei ao longo desse comparativo, né, a gente tem a Fiat muito bem atualizada, mas com algumas questões de refino que a Honda manda muito bem. E andando é a mesma coisa, o City vai ser mais refinado que o Pulse. E ponto final, acabou o bloco. Não, brincadeira, acabou não. Ah não, aí não. Eu vou explicar inclusive porque a Fiat esconde algumas fraquezas. A gente tem aqui, ó, nessa configuração topo de gama, esse emblema aqui, ó, o Turbo 200. Para que serve isso aqui? Para você ter um número grandão para contar para os seus amigos e esconder que o carro é 1.0. Mas calma lá, é 1.0, é 3 cilindros, mas é turbo. E aí a vantagem é que ele tem realmente muito torque. São 20,5 kg de torque quase. E esse 200 vem daí, são 200 Nm de torque e o motor tem 130 cavalos na potência máxima. E isso é bem interessante se não fosse o caso do carro ser muito áspero. E falando de aspereza, ó, aqui na cabine o 3 cilindros sempre vai ter essa chacoalhadinha básica, ó. Mas aqui no Pulse você percebe isso muito bem, justamente porque parece que o carro assim, não tem um isolamento acústico, né? Esse tratamento tão bem feitinho assim. No Pulse de entrada com motor 1.3, a gente percebe que as coisas são um pouquinho mais suaves. Mas claro, esse motor aqui, 1.0 turbo, ele é realmente mais forte, só que tem esse lado também de você ficar tremendo um pouco mais. E eu falei em tom de piadinha, mas não, você percebe que a cabine inteira faz um pouco mais de barulho quando você se movimenta. E isso, né, é um pouco de incômodo também,
De novo, falando de um carro aqui que vai custar quase 130 mil reais no fim das contas, já vou falar disso. E outro ponto também que eu tenho que ressaltar é, entrou no carro aqui, ó, já aperta a tecla Sport de cara. E por que isso? Porque ele tem o câmbio CVT, que simula 7 marchas, é um câmbio bem interessante, mas ele tem a mesma questão lá da estrada, que também tem esse conjunto aqui. O câmbio não conversa muito bem com o motor no seu comportamento padrão, no mapeamento padrão. Então você apertando a tecla Sport aqui, você vai ter um mapeamento de acelerador diferente, né? Ele vai responder um pouco mais rápido e aí vai casar melhor também com esse volume de rotações e de trocas simuladas de marcha do câmbio CVT. E aí você vai sim aproveitar melhor o torque e esse desenvolvimento, essa saída aqui que o motor 1.0 turbo pode render ao Pulse. Se você não apertar essa tecla Sport, ó, é muito mais, parece que tem aquele buraco ali, tipo de motores turbo mais antigos, é mais moroso para sair. Você tem tendência até a voltada da cabeçada. Lembra do câmbio automatizado? Não é aquilo, mas é quase. Então, tecla Sport sempre ligada aqui. Aí você vai falar, vai consumir mais? Não é bem o caso, não é um esportivo de fato, é só para ter essas respostas um pouco mais ágeis mesmo. E falando em consumo, esse Pulse aqui com motor 1.0 turbo, 130 cavalos, 20,5 kg de torque, na cidade faz quase 9 com etanol, belisca ali os 12 com gasolina e na estrada chega até os 15 com gasolina. É um consumo ok aí, vai te dar uma boa autonomia. Agora, em termos de como ele se movimenta, uma coisa que me desagradou aqui foi justamente, né, fora esse tremelicar da cabine por si, pelo motor funcionando, também o comportamento de suspensão. É uma suspensão que bate muito duro. Você vai perceber as irregularidades aqui do piso na maior parte das vezes. Acabei de passar numa tampa de bueiro e parece que eu passei num buraco. E se eu passar em buraco, você vai sacar o amortecedor batendo bem forte. A gente tem uma coisa que agrada ao brasileiro, que é essa cabine aqui, um comportamento de posição de dirigir um pouco mais alto, só que essa questão da suspensão incomoda demais. É uma característica que acaba sendo aqui marcante no Pulse. Como eu falei, as assistências são bem interessantes, o carro tem um monte de assistências semi-autônomas ao condutor, elas funcionam muito bem, só que essa questão de comportamento mecânico aqui podia ser mais bem trabalhada. Bom, andando aqui com o City Hatchback, e de cara uma surpresa, que eu fui olhar a ficha técnica e o 2 volumes ele é mais pesado que o City Sedan. O City Sedan é maior, né? Tem porta-malas, claro, mas esse carro aqui é mais pesado. Por que isso? Por conta de reforços estruturais, principalmente aqui, ó, na dianteira. Então reforços de carroceria, mas também dos coxins, do apoio do subchassi. E obrigado, Honda, porque com isso o carro acaba sendo mais estável, como bons hatchbacks tem que ser, né? Para você ter mais comando, acaba sendo um carro que anda melhor. Que SUV, principalmente com o crossover, né? No caso o Pulse, justamente porque ele aqui, ó, é mais na mão do condutor. Você tem respostas melhores em ataques de curva, manobras mais rápidas assim. Isso é muito legal, uma característica muito bacana de hatchbacks, né? Carros que são mais centrados, mais baixinhos até aqui. Você tem esse perfil de ficar mais na mão do condutor. E não só por conta disso também, o City Hatchback tem um acerto de suspensão muito bem feito também. A gente tem um stop hidráulico e com isso você tem um comportamento super mais suave, você não percebe tanto as irregularidades do asfalto, apesar dele filtrar bem, e quando você passa em buracos, ele não vai dar aquela batida seca. Então tudo aquilo que eu falei lá no Pulse, esquece tudo. Aqui a cabine é super suave, super tranquila, e mesmo em buracos você não vai sofrer tanto não. É um carro realmente com um comportamento dinâmico exemplar. Agora, em termos de motorização, é outra história. A gente tem aqui o 1.5 aspirado, a Honda não usa turbo. No caso aqui a gente tem injeção direta, né? Mesmo motor lá do sedã, injeção direta de combustível. E com isso, a potência dele é até que próxima ali do Pulse, são 126 cavalos. Só que no torque você vai ter bastante diferença. O torque lá no Pulse é quase 10 kg maior. Você percebe isso, ó. Nesse momento aqui, você pediu resposta do acelerador e o City vai gritar. O câmbio CVT casa muito melhor com esse motor aqui do que o câmbio CVT lá do Pulse, é bem mais equilibrado, mas nesse momento aqui de respostas mais rápidas não tem jeito, ele vai gritar mesmo. Agora, é claro, como eu falei, você não vai ter aqueles momentos, né, de cabeçada, de achar que a marcha não está bem encaixada, acaba sendo um motor, um conjunto, na verdade, de funcionamento muito mais, de novo, suave, mais tranquilo, mais equilibrado do que lá no Pulse. E com isso, né, o consumo acaba sendo um pouco melhor. Para a cidade, a gente chega aqui a picos de até 13 km por litro,
andando com gasolina, claro, só que na estrada as coisas ficam similares, o consumo é bem próximo nos dois modelos. Olha aí, quinto e último bloco desse comparativo e é hora de falar de preços. Só que antes, se você gostou do conteúdo até aqui, ó, não se esqueça de deixar a sua curtida e compartilhar também nas redes sociais. E não se esqueça também de ativar o sininho aí para assinar o canal e não perder nada. A gente traz toda hora comparativos como esse aqui e vídeo avaliações bem interessantes, beleza? Vamos voltar então aos preços aqui. E você lembra quando com 120 mil reais você comprava Corolla, Civic e até Audi A3? Pois é, né? Agora com isso só dá para levar a versão mais completinha de carro compacto. Tá difícil ser brasileiro hoje em dia, mas vamos voltar aqui ao preço dos carros então. O City Hatchback só tem duas versões. Essa aqui é a versão mais completa, a Touring, e custa R$ 124.700 aqui em São Paulo, né? Que tem os impostos aí um pouquinho mais puxados do que em outras partes do Brasil. E com isso você leva a cor da moda na faixa, porque a Honda não cobra pelas cores, seja sólida, seja metálica ou seja especial como essa aqui. Mas se você quer surfar mesmo a onda do SUV, ainda que esse aqui seja um hatch alto, um crossover, na verdade, a versão mais completa aqui do Pulse, a Impetus 200, vai custar aqui em São Paulo R$ 125.484. Mas não é só isso não, porque aqui a gente tem ainda opcionais. A gente tem um pacote de conectividade que deixa o carro conectado, como eu já falei, tem rastreamento e SOS também, e além disso coloca o retrovisor eletrocrômico lá dentro. E isso aí custa mais R$ 2.700. E para fechar, a Fiat, claro, cobra pelas cores. A única que sai de graça é a preta com teto cinza. Agora no caso de cores metalizadas como essa aqui, a gente tem um valor aí de R$ 2.000 mais ou menos. E se você quiser a cor especial, vai para R$ 2.300. E aí o Pulse completão vai custar ali na faixa dos R$ 130 mil. E aí, o que você achou dos preços? Achou qual deles aí mais interessante para o seu bolso? Na minha escolha aqui, principalmente por detalhes finais ali de acabamento e por dirigibilidade quase impecável, a minha escolha é esse cara aqui, ó, é o Honda City. Vai chamar a atenção demais e vai te tratar muito melhor do que o Fiat Pulse. Então é isso, fique bem, se cuide, tome vacina, beba água e se estiver chovendo, não enfrente alagamentos, beleza? Até o próximo vídeo.